Fala, meu querido, beleza? Aqui é o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Engenharia Academy e hoje eu quero falar sobre como aprender a projetar do zero. Seja você aí um engenheiro mecânico, um projetista ou aspirante para entrar nessa área. Para quem trabalha com arquitetura também tem esse conceito de projetos. Na verdade, engenharia como um todo, o projeto é o nosso centro, o nosso foco total. Porque quando uma empresa tem uma demanda e contrata um fornecedor, tem essas ligações de negócio, a nossa atividade profissional é fazer um projeto tomar vida e as coisas acontecerem. Então, tudo que você aprende na faculdade, na área de projetos, aprender a calcular a vazão de uma bomba, por exemplo, ou uma estrutura metálica, tudo isso tem um fim objetivo que é um projeto prático, é um equipamento, é um prédio, uma ponte, seja lá o que for. Então, essa aula aqui é sobre como aprender a projetar do zero aí para você que é iniciante. Então, já se inscreva no canal. Tamo junto e eu vou usar aqui alguns exemplos bem práticos de equipamentos reais aí sobre essa nossa área da mecânica, porque eu sou engenheiro mecânico, sou projetista, então tenho propriedade para falar sobre esse assunto. Mas se você é da área civil, produção, engenheiro de alimentos, não importa, com certeza as ideias aqui que eu vou transmitir vai te ajudar muito. Eu tô com o SolidWorks aberto, que é um software de modelagem 3D que nós usamos aqui na área de projetos. E tem vários softwares como esse no mercado. Inventor, CATIA, o AutoCAD, que ele é mais conhecido, tem as suas particularidades. E o SolidWorks, ele é o mais usado aí na indústria, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Inclusive, nós temos um canal só sobre SolidWorks, onde você pode aprender do zero a fazer peças, fazer montagem, mexer com chapa metálica, estrutura. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, corre lá no canal de Solid, também faça sua inscrição. Se você quer aprender a desenvolver projetos do zero, no SolidWorks, nós temos um canal focado só nisso. E aqui eu quero transcender essa questão da modelagem em si e trazer uns insights para você já poder se preparar e estudar aí para ser um profissional de projetos. Bom, o exemplo que eu tenho aqui é um sistema de condensação. Isso aqui pode ser confundido aí com sua boca de fogão, né? Comentaram isso para mim. Mas aqui nós temos um equipamento industrial que ele serve para fazer o resfriamento de fluidos. Nesse caso aqui é água, tá? Isso aqui você encontra em empresa de plástico, em indústria farmacêutica, sistema de ar-condicionado de hospital, prédios industriais. Isso aqui é muito e muito comum. Para quem trabalha aí na parte da refrigeração, em sistemas hidráulicos industriais, é bem possível que você já viu um cara como esse e agora você vai aprender a relacionar. Inclusive, comenta aqui embaixo a sua profissão, com que você trabalha e se você tem algum interesse profissional aí, porque nós vamos trazer conteúdo sobre isso. Beleza? Seguinte, o que que eu tenho aqui, ó? Repare que eu tenho um quadro elétrico, né, para fazer acionamento, quadro de comando. Isso aqui é uma estrutura feita com chapa dobrada. As chapas, ela é passada por um processo de transformação, então ela é inteiramente dobrada aí para quem é da área da mecânica. Já bate o olho, já consegue até identificar, né, a espessura de chapa. Ou seja, são várias peças que eu vou formando para chegar no objetivo final. Só que isso aqui é somente um detalhe que um projetista, um desenhista acaba desenvolvendo. Só que o conceito por trás da engenharia vai desde a questão da fabricação, seleção de material, dependendo do tipo de equipamento, tem que desenvolver um material diferente, algum tipo de liga. Quer ver outro detalhe? Ó? Você pode ver esse manequim aqui na frente do equipamento. E por que que isso é importante? Quando eu desenvolvo um projeto que tem uma interferência humana, seja para operação, manutenção, eu preciso me preocupar com essa questão da dinâmica do ser humano com o equipamento. Então, um bom projeto que você vai desenvolver, eu preciso de parâmetros iniciais, que são as informações do início do projeto. Então vamos imaginar aqui um caso hipotético que uma empresa me contratou, uma empresa que faz injeção de plástico, por exemplo, eles fabricam garrafas como essa. Então eu tenho aqui uma ferramenta, um molde, onde é feita a injeção, né, para se formar essa garrafa. Isso aqui é numa alta temperatura. Só que para poder abrir o molde, eu preciso resfriá-lo. Então, empresas aí de injeção de plástico, transformação, elas
tem um sistema de refrigeração para poder fazer esse trabalho. Aí eu já tenho informações iniciais. Isso é um parâmetro de projeto. A aplicação. Aí eu vou definir a vazão, qual é a capacidade térmica do equipamento, cada injetora eu vou ter as suas variáveis, cada sistema eu vou ter uma variável. Se eu estou desenvolvendo um sistema de ar-condicionado, eu vou ter o volume do ambiente, as pessoas que vão transitar ali dentro, se eu tenho janelas, isso influencia na carga térmica, se eu vou ter pessoas transitando, equipamentos ali em funcionamento, tudo isso é calculado para que eu possa ter um sistema que seja realmente assertivo em seu funcionamento e não gaste muita energia e também não falte energia aí para poder atender necessidade. Então, qual que é o grande lance? Tudo começa com o parâmetro inicial de um projeto, que são as informações. Isso aí, geralmente, o próprio cliente, ele faz esse alinhamento. Porque, vamos lá, o meu cliente aqui no caso, que tem uma operação de injeção de plástico. Ele vai me passar as informações da vazão que ele precisa, qual que é o modelo do equipamento. Se ele já tem uma operação rodando, ele já tem um certo padrão de funcionamento. Por exemplo, eu tenho umas válvulas aqui, e algumas empresas, elas padronizam o tipo de válvula que vai ter nos equipamentos dela. Por que isso é importante? Manutenção. Se eu tenho uma operação industrial, onde eu tenho ali mais de 100 variáveis de tipo de válvulas, se uma válvula danificar, dificilmente eu vou ter em estoque ou uma fácil recuperação ali para comprar, enfim. Se eu conseguir padronizar os modelos de válvula que eu vou usar na minha operação industrial, isso facilita muito a manutenção, facilita uma série de coisas. E isso entra como parâmetro inicial de um projeto. Algumas empresas maiores, empresas aí que têm uma complexidade maior nas suas operações, eles emitem até um edital, que é um documento com as informações completas. Geralmente tem um time interno de engenharia, e esse time ele desenvolve esse edital com o objetivo de contratar fornecedores, parceiros, empresas ali para disputar aquele projeto, e todos eles precisam seguir o edital, atender tecnicamente e depois passa para o departamento de compras ali fazer a questão das cotações de valores, né? Então é um pouco do cenário industrial como um todo. Agora, voltando à questão do projeto em si. Repara que eu tenho aqui conexões hidráulicas. Se você não entende isso aqui, fica tranquilo, vai pegando as nuances e os insights. Eu tenho uma conexão de entrada da água e uma conexão de saída. Eu tenho 3 máquinas aqui que estão em paralelo, ligadas na mesma tubulação, né? A gente chama isso aqui de coletores, depende aí até da região. Então, eu tenho um coletor da parte de entrada da água, eu tenho um coletor secundário da parte da saída da água. Então, esses dois fluidos não se misturam nessa parte aqui do sistema. E esse tipo de coisa é importante ser levantado. Então, quando eu falo sobre desenvolver um projeto, você estudar para aprender projetos do zero, é você entender as coisas de uma forma mais macro. Então, vamos lá. Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma sapata, certo? Isso aqui, ó, é um piso técnico. Alguns hospitais, geralmente, eles colocam na parte de cima, se você já teve a oportunidade de ver, prédios, eles fazem o piso técnico lá no último andar para acoplar e instalar os equipamentos industriais. Então, a base aqui embaixo do equipamento, ela precisa ser bem dimensionada para a carga total. Então, se eu tenho uma máquina aqui, que é um conjunto todo que vai dar 5 toneladas, a base civil precisa atender essa demanda, certo? Então, isso entra no projeto. Se eu estou desenvolvendo equipamento, eu preciso informar para o meu cliente qual que vai ser o peso final, para que ele faça a preparação da base civil. E se essa é uma responsabilidade minha, eu preciso também inserir dentro aqui do meu escopo do projeto. Então você percebe que levantar informações, validar informações é muito importante. Isso tudo antes de você começar a apertar os botões de uma ferramenta como o Solid para fazer um projeto aqui do zero. Quer ver outro detalhe importante para quem é mais da parte da elétrica aí? A ligação vai ser 220, 380, existe já instalado, viabilizado a parte de aterramento, como que é os acionamento? Eu vou ter um quadro geral para acionar todas as máquinas ou vou fazer o acionamento individual? Geralmente esses equipamentos eles têm o controlador, a gente chama isso aqui de IHM, né? O controlador CLP fica dentro.
E na parte da frente da máquina fica ali uma telinha como se fosse um celular com informações do funcionamento. Isso aqui serve para operação. Só que o que realmente manda energia para a máquina funcionar é um quadro de acionamento, depende muito do tipo de equipamento, ou seja, são informações que você levanta para inserir no seu projeto. Então, quando você está estudando, você está aí na faculdade de engenharia, fazendo lá as suas atividades para passar na prova, procure sempre pegar essa teoria, essas informações e transcender fora da faculdade. Porque quando você traz para a realidade do mercado, da indústria, você vai perceber que tem muitas coisas que deveriam ser feitas e não são feitas. Existem muitas coisas que são feitas e não têm a necessidade. Isso tudo com base em estudo, teste prático e cada empresa, aí, pela minha experiência, ela tem uma forma de lidar com esse tipo de projeto. Quer ver uma coisa? Eu estou com uma serpentina aqui. Isso aqui é um trocador de calor. Isso aqui você encontra, por exemplo, no radiador do seu carro, o ar-condicionado da sua casa tem, uma geladeira, aquela grelha que tem a entrada da geladeira ali, aquilo é um trocador de calor. Ele faz aquele zigue-zague ali para aumentar a troca térmica. E esse carinha aqui, ele é bem didático, inclusive nós vamos ter uma aula fazendo a simulação dele, né? Passando aqui fluido, fazendo a demonstração da turbulência, pressão, a troca térmica, porque eu tenho aqui, ó, aletas. Essas aletas, elas têm como objetivo aumentar a área de troca do meu equipamento. Porque, vamos lá, eu tenho aqui, ó, pode ser um líquido ou um gás, que ele vai entrar numa temperatura X, aí ele faz todo esse zigue-zague aqui, e eu tenho algum ventilador, no carro mesmo, pode ver que o radiador ele fica na frente. Porque ali fica vindo o ar, né, em contato com o carro acelera, e aquele ar, ele está numa temperatura inferior à temperatura do radiador, isso faz com que resfrie o fluido ali dentro para poder fazer a refrigeração do carro, no caso. O ar-condicionado da sua casa funciona com o mesmo princípio, e para você que estudou termo lá na faculdade, você sabe que o fluxo de calor ele é em função da área. Então, quanto maior a área, maior o fluxo de troca térmica e assim eu preciso aumentar a área de troca. Então, como eu tenho aqui essa tubulação fazendo zigue-zague, nós instalamos essas placas. Geralmente é feita de alumínio, que tem aí uma troca térmica legal e com o objetivo de aumentar essa área de troca. Então, você percebe que quando você está na faculdade lá e você faz a aula de termo para fazer os cálculos, você está aprendendo para conseguir passar na prova. Agora, se eu colocar você para fazer um projeto como esse, você vai conseguir realmente trazer o conceito da teoria para desenvolver a prática? Isso se aplica para qualquer área, tá? Seja você engenheiro aí de automação, engenheiro de produção, o projeto ele é determinado pelo objetivo final que eu estou sendo contratado para realizar. Só que eu, como profissional, preciso pegar toda a minha bagagem, trazer para cá para poder desenvolver e fazer isso aqui tornar realidade. Por isso que é interessante você se tornar especialista em alguma área. Porque quando você se torna especialista em uma área específica, você consegue ficar muito bom em algo, você consegue valorizar mais o seu trabalho e você vai ter o potencial de ganhar mais, ter um melhor salário. Se você quiser abrir a sua empresa sobre a sua especialidade, você vai ter essa capacidade, porque você conhece o mercado, você entende que consegue atender aquele tipo de demanda, e é o melhor se fazer, tá? Se hoje você está nessa fase da vida aí, que já tem uma profissão, você já está inserindo dentro da área industrial, é bem interessante você realmente identificar o que falta aí para você melhorar, né? O que falta para você ter de informação. Às vezes você é muito bom tecnicamente, mas te falta uma visão mais aberta do mercado. Entender quem são os principais fabricantes, fornecedores, os players do mercado. Na semana passada teve uma feira chamada FEIMEC, que é uma feira internacional de máquinas e equipamentos industriais. E lá tinha um monte de fabricante, equipamento, máquina rodando, um monte de gente curioso ali também. Só que as empresas ali por trás estão fechando negócio. Vendendo máquina, fazendo network. Clientes grandes aí esperam essa feira para ir lá na feira e conseguir comprar algumas máquinas no valor mais acessível. E às vezes você trabalha numa área de ferramentaria
e você nunca foi num evento do seu setor, você nunca se envolveu em algum tipo de atividade que tinha outros profissionais ali envolvidos, e tudo isso agrega de algum jeito na sua profissão. Então, a melhor forma para você aprender a fazer projeto do zero, começar a desenvolver essa atividade, é realmente você aumentar o seu campo de visão, ao mesmo tempo que você desenvolve a teoria, você desenvolve a prática e você amadurece em algo específico. Escolha uma especialidade. Se hoje você já é especialista e você tem interesse por uma outra área, quer ver uma ideia? Tem um amigo meu que é engenheiro mecânico, especialista em refrigeração industrial. E ele aprendeu a programar. Ele aprendeu Python, ficou muito bom nisso. E hoje ele é engenheiro de software, ele trabalha numa empresa nessa parte aí de desenvolvimento. Só que toda a bagagem que ele tem da engenharia não ficou de lado. Ele uniu as duas coisas, a principal atividade dele hoje é a programação. Só que se não fosse toda a base que ele tem da engenharia, com certeza ele ia ter mais dificuldades aí. E o melhor, né? Isso não o isenta de abraçar novas oportunidades, fechar negócio aí como freelancer, porque ele tem a atividade dele como programador, mas aparece um projeto aqui para a gente fazer, a gente se une, faz o projeto, cobra um determinado valor, fecha o contrato e tá tudo certo. Então você percebe que hoje você está começando agora, beleza? Então o seu progresso, a sua insistência ali em realmente ficar bom naquilo que você está fazendo, no futuro vai te trazer frutos. Porém, precisa ser estratégico. Olha esse ventilador aqui. Esse aqui é um ventilador industrial e poucas pessoas na nossa área aí, elas sabem calcular as pás desse ventilador, determinar aqui, esse aqui eu acho que é de 800 milímetros, 800 milímetros esse ventilador, determinar a área de troca. Você percebe que aquele condensador industrial ele tem 4 ventiladores. Então, como que eu vou calcular para selecionar 4 ventiladores de 800 milímetros? Por que eu não vou usar 2 de 1,2 m? Por que eu não vou usar 6 de 600 ou 400 milímetros? Ah, Felipe, não sei, vou fazer os cálculos. Nem tudo é cálculo, cara. Às vezes você chegou numa vazão determinada ali numa seleção de equipamentos, só que quando você liga lá para falar com o fornecedor, ele fala assim, ó, cara, o ventilador de 400 milímetros, o período de entrega deles é 30 dias. E eu tenho aqui a pronta entrega de 600. E o seu prazo já está apertado. Essa é a realidade, tá? É assim que as coisas acontecem. O que você vai fazer? Alterar o seu projeto, pegar o ventilador de 800 e ver ali se vai atender a necessidade, o que você tem que adequar para poder realmente atender essa demanda. E uma coisa que é importantíssima na questão de projeto é custo. Tudo é custo. Por isso que eu vejo uma galera se frustrando, fala assim, ah, Felipe, lá na minha empresa os caras não fazem não sei o que direito. Ah, lá se usa, precisava de uma chapa de 3 milímetros e eu fui forçado a usar uma chapa de 1,5. Porque tem alguém lá em cima que manda de verdade, e essa pessoa é dona do dinheiro, e ela fala assim, não, vou usar a chapa de 1,5 porque é mais barato e pronto, acabou. E se possível, dá um jeito de usar os retalhos que vai estar lá no canto lá da serralheria para poder usar no equipamento. Eu já ouvi isso, tá? Então você percebe que tem coisas que vão estar no seu controle, tem coisas que não vão estar no controle da sua vossa senhoria, do nosso caso também, né? Eu me coloco nessa posição. Só que a minha energia, o que realmente eu me preocupo é controlar aquilo que está diante das minhas mãos, que é o meu conhecimento, é a minha atividade aqui, é o quanto eu garanto um projeto, porque se eu fiz uma estrutura metálica e eu preciso assinar a RT daquele projeto, eu não vou assinar se o projeto não estiver bem dimensionado. Se eu selecionei uma viga de 15 e não foi usada a viga que eu selecionei, eu não vou assinar aquele projeto. Ponto, acabou. Agora, em situações do dia a dia mesmo, questões hidráulicas, por exemplo, essa historinha aqui que eu contei do ventilador, que é um caso real. É o tipo de coisa que não vai prejudicar o projeto. Nós fizemos uma alteração de rota em função de uma questão de custo, só que tudo foi contornado. Então, entenda uma coisa, engenheiro, nem tudo é teoria, nem tudo é apertar um botão aqui no Solid. Tem muita coisa que fica assim, ó, no ar, e se você não ficar esperto, você acaba se perdendo. E quer ver uma outra coisa? A última dica aí, para você aprender mesmo a ser um projetista, um engenheiro que sabe fazer projeto,
Aprenda a apresentar os seus projetos. Comunicação, fazer uma reunião. Eu já vi muita gente que é muito boa tecnicamente travar numa reunião diante de uma pergunta que ela sabia responder, mas se sentiu insegura, toda uma questão emocional envolvida e travou, cara. Isso é muito ruim. Então, ao mesmo tempo que você desenvolve teoria, você desenvolve prática, você precisa melhorar a comunicação, ter uma visão global da sua área. E caso você ainda esteja perdido, vá em feiras, vá em evento, participa de grupos aí de networking. Isso tudo vai valer muito a pena de uma forma que você não faz ideia. E para você aí desenvolver projeto do zero mesmo, aqui no Solid eu até recomendo que você comece por ele, é acessível, não é difícil aí você conseguir aprender a fazer esse tipo de coisa no SolidWorks. Segue o nosso canal lá de Solid, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e inscreva-se aqui no canal da Engenharia Academy, comenta aqui embaixo sobre ideias de vídeos e aulas aí que você quer ver. Eu também quero saber qual que é a sua área de atuação, beleza? Então, meu nome é Felipe, essa foi minha contribuição aí, espero ter ajudado de alguma forma, eu vou fazer mais vídeos sobre isso e é só o começo. Tamo junto?